Bora falar de uma bênção que virou um fardo na sua vida? Algumas semanas atrás, do meu filho, ele tava com uma dificuldade muito grande de dormir. Eu tava sozinha, meu marido tinha viajado pra trabalhar. Ele já tava quase 3 dias, assim, dormindo mal. Ele tem 1 mês de vida, então ele tem muito problema com cólica. E aí, durante a tarde, assim, eu fiquei muito exaurida. Porque ele tinha dormido mal, eu tinha dormido mal na madrugada. Mas eu esgotei. E aí eu esgotei, e aí eu olhei pra ele e pensei assim, nossa, que fardo, tipo, que cansaço, sabe? Fardo é algo que a gente carrega com pesar, com dor, com dificuldade. E aí aquilo ali, eu olhei pra ele e falei, meu Deus, que dificuldade, que fardo, que peso, que saco, sabe? Não foi um saco de eu te odeio, foi tipo, caraca, que cansaço, que te servir é muito difícil. E por que é difícil? Principalmente porque a gente tá falando de uma criança que não sabe falar, de uma criança que chora bastante, e o choro de um bebê pra uma mãe é agonizante. Então tudo isso começou a pegar bastante pra mim. E beleza, sobrevivi a esse dia. O dia seguinte chegou, eu tava bem mais tranquila, meu marido tinha voltado pra casa, ele dormiu comigo na madrugada, ele atendeu o neném e eu consegui dormir. Tava mais descansada. No dia seguinte, fui fazer meu devocional, que eu faço todo dia. E aí, Deus falou comigo através de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem falou comigo especificamente nessa parte de que ele fala que mesmo Cristo podendo e existir em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo que ele fosse se apegar, sabe? Tipo, eu sou Deus. E aí, ele, pelo contrário, essa é a ênfase que me pegou. Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo e se fez semelhante aos homens. E aí, isso pegou pra mim como E aí o Espírito Santo falou assim, você tava cheia de você ontem. E é por isso que você não conseguiu servir ao seu filho. A sua bênção, que um dia você orou, que um dia você olha pra ele e fala, cara, meu filho é uma bênção. Eu olho pra ele, mesmo nas dificuldades, e falo, meu filho é uma bênção. Essa bênção virou esse fardo nesse momento. Porque eu tava cheia de mim. Do meu cansaço, da minha dor, das minhas noites mal dormidas, de eu não estar conseguindo fazer as coisas que eu queria fazer por mim e eu tá tendo que servir a uma pessoa, tipo assim, eu não tô conseguindo fazer nem as minhas necessidades mais básicas e eu ainda tenho que te servir, sabe? Que fardo. Porque pra gente servir a uma outra vida, como a gente faz quando a gente vira mãe, ou até quando a gente assume o casamento, por exemplo, você precisa esvaziar de si mesmo. E aí a minha cabeça fez tipo, por quê? Não tem como a gente servir quando a gente tá cheio de si. E talvez você já escutou isso alguma vez, mas talvez você não tenha ligado por que não dá. E não dá por quê? Porque senão a gente vai colocar as nossas preferências antes da pessoa e do motivo da situação que a gente tá servindo, entende? Então, o Senhor, tanto na parte de que ele fala, pai, sabe, se é esse o cálice, tudo bem, bora lá, mas não era algo que ele mesmo, como parte humana, ele enquanto carne, que é exatamente assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Quando semelhante aos homens, ele também não tava afim de ser crucificado, sabe? Mas ele entendia o propósito daquilo, porque ele se esvaziou de si mesmo para que ele assumisse essa forma de servo e viesse servir as nossas vidas. E aí, isso me constrangeu, sabe? De, cara, eu preciso ser mais igual a Cristo, então eu também preciso me esvaziar mais para que eu sirva melhor. Pra que eu seja uma serva melhor pra minha família, pro meu filho principalmente nessa situação. E aí, por que a sua bênção, essa bênção que você orou, essa bênção desse trabalho, desse casamento, do seu filho, às vezes se torna esse fardo muito grande? Porque é nesse momento que você tá cheio de você mesmo, sabe? É nesse momento que você começa a colocar todas as suas dores, os seus sentimentos, muito você antes de tudo. E muito provavelmente nesse meio tempo que você começa a enxergar as coisas como esse fardo, você se distancia, não muito provavelmente, você de fato se distancia e se coloca como centro. Então você tira Cristo do centro.
Não é mais sobre Jesus, sabe? Não é sobre aquilo que ele te confiou. Ele te confiou esse casamento, ele te confiou esse trabalho, ele te confiou esse ministério, ele te confiou essa vida do seu filho. E aí não se torna mais sobre isso, sabe? Se torna sobre você. E aí fica fácil da gente começar a enxergar tudo com esse pesar, com essa dificuldade, com esse fardo, com esse cansaço. Porque daí a gente tá cheio da gente. A gente tá cheio do que é difícil, sabe? Que é realmente difícil. Se você ter uma criança não é fácil. Só que aí você começa a ficar cheio de si, cheio de você mesmo, e você esquece que aquilo ali é uma bênção. Porque aquilo ali é algo que o Senhor confiou nas suas mãos. Que Ele espera que você faça algo com isso. É isso, você precisa servir se esvaziando de você mesmo. E aqui, gente, eu não tô querendo falar sobre você se negligenciar, sabe? Porque acho que é muito fácil cair nesse discurso falando que você como mãe não deve dormir, ou você no seu casamento não deve, sei lá, cuidar de você de algum jeito, do seu corpo, enfim. Até onde sou eu falando, ai, tá me machucando, ai, sabe? Tipo, até onde é o meu ego, ou até onde verdadeiramente essa situação tá se tornando uma situação exagerada, uma situação complicada que mereça realmente essa intervenção minha. Mas se eu olho pra essa bênção que o Senhor me deu e eu só tô reclamando porque eu tô, tipo, cansada, porque eu tô cheia de mim mesma, tipo, eu quero fazer minhas coisas, sabe? Eu tô cansada, tipo, muitas vezes eu olhava pro meu casamento assim, eu não quero servir você, tipo, eu tô muito cansada. E aí eu, caraca, mas, pô, ele também tá, pô, ele também saiu pra trabalhar, pô, ele também fez isso. Então a gente precisa ter esse olhar de Cristo, de se esvaziar, sabe? E olhar que, tipo, isso é uma coisa que vai, gente, durar muito tempo, que daí é a outra parte. Sendo obediente até a morte. Se Deus te entregou isso, todas essas bênçãos, sua família, seus filhos, seu casamento, sua casa, e, enfim, 1000 bênçãos que você pode receber e que podem se tornar esse fardo, cara, esse vídeo aqui, ele precisa estar em looping na sua cabeça, assim como na minha, eternamente, porque a gente precisa ser obediente até a morte, até que o Senhor venha. Às vezes que você começar a colocar defeito demais, será que esse destino tá cheio da gente? E a gente devia estar cheio de Cristo e se esvaziar de nós mesmos? Por isso que o Senhor cresça e eu diminua, sabe? Então, essa é a minha reflexão. E eu espero que tenha te ajudado, tá bom? Então, se fez sentido, compartilha com alguém, manda esse link pra alguém, comenta aqui embaixo, me conta uma situação que você acha que você viveu sobre isso recentemente. E eu te garanto que eu acho que isso é uma coisa que a gente vai constantemente lembrar. E o Espírito Santo constantemente me lembrou nessa semana desse fato. Tá bom? Beijo, fica com Deus e até a próxima.